Vamos falar sobre o relacionamento que nós temos com o nosso corpo. E nesse 7º capítulo do livro Mulheres que Correm com os Lobos, eu convido você a refletir sobre como você enxerga o seu corpo. Bom dia para você que está com a gente, boa tarde, boa noite, eu não sei a hora que você vai estar vendo esse vídeo, mas é um convite para que você reflita qual o significado do seu corpo para você. Olá, Isamara, Luci, Elai, sejam bem-vindas. Bom dia, bom dia, bom dia. A gente que tá aqui num dia de feriado, dia da independência, buscando justamente refletir sobre um assunto que mexe muito com a gente nos dias de hoje, principalmente com a mulher brasileira, que é uma característica muito nossa, falar sobre o corpo. Esse 7º capítulo, onde a doutora Clarissa Píncola fala sobre o corpo jubiloso, o corpo da mulher selvagem, ela vai nos levar a refletir justamente sobre essa relação que a gente tem com o corpo. E esse capítulo é o único capítulo que não tem nenhum conto. Ela apenas relata sobre a sua infância, sobre um bate-papo que ela tem com a sua amiga Opalanga, que é uma descendente africana, e as duas, muito diferentes de corpo, começam a conversar sobre as suas concepções. E quem nunca fez isso, não é? Bom dia então para você que está aí tomando café comigo, com esse conteúdo para a gente refletir e deixar que isso caia sobre o nosso corpo. Eu quero ler um pedacinho desse capítulo 7 que fala sobre a carne selvagem, que eu achei muito bacana. Sempre me emociono com o jeito pelo qual os lobos batem nos corpos uns dos outros quando correm e brincam. Os mais velhos a seu modo, os jovens ao modo deles, os magros, os gordos, os de pernas longas, os de rabo cortado, os de orelhas caídas e membros quebrados que ficaram tortos ao sarar. Todos têm a sua própria configuração corporal, sua própria força e sua própria beleza. Parece bobagem, mas é uma palavra bastante reflexiva essa, não é? Eles vivem e brincam de acordo com o que são, com quem são e como são. E essa é forte pra gente. Eles não tentam ser o que não são. E ainda mais nos dias de hoje, não é, gente? Olha só, o corpo é um ser multilingue. Ele fala através da cor, da temperatura, do rubor, do reconhecimento, do brilho, do amor, das cinzas, da dor, da excitação, da frieza, da falta de convicção. Ele fala através do bailado íntimo, constante. Ele fala com o salto do coração, a queda do ânimo, o vazio no centro e a esperança que cresce. E o que o seu corpo fala para você agora? Então nós estamos aqui no capítulo 7, falando dessa nossa relação com o corpo, no livro Mulheres que Correm com os Lobos, da doutora Clarissa Píncola Stess. E eu vou refletir com você aqui agora a respeito da conversa, do diálogo que a Clarissa teve com a Opalanga. A Clarissa começa a conversar com a Opalanga que ela se percebia como um corpo mais próximo do chão, né? Parecendo uma lua cheia, e dá para imaginar que a doutora Clarissa era uma pessoa mais cheinha. E a Opalanga, ela era magra, alta, e ela tinha os dentes afastados. E a percepção que a doutora Clarissa disse que tinha desde a infância é que ela sendo assim redonda, mais baixinha e mais gordinha, é como se ela fosse descontrolada. Descontrolada em que sentido? Né? No sentido real da comida, então, que ela colocava mais comida para dentro.
E a Upalanga disse que o fato dela ter os dentes separados fazia com que ela despertasse nas pessoas a falta de confiança. Porém, as duas, no momento em que elas se depararam com a tribo delas, com a descendência delas, e aí a gente fala um pouco desse nosso relacionamento com o nosso corpo, a gente fala sobre a nossa percepção, de como que a gente se percebe, porque eu posso me perceber de formas diferentes e inclusive diferentes das formas como as pessoas me percebem. Nesse capítulo, a gente pode refletir coisas sobre o nosso corpo, inclusive de funcionalidade e de disfuncionalidade. A gente pode refletir sobre o nosso corpo a respeito de várias relações que nós temos com o corpo, que diz respeito a comorbidades, a obesidade, a anorexia, a bulimia. Então, como que eu lido com o meu corpo? Como que eu me relaciono com aquilo que eu tenho, né? Os meus olhos, o meu rosto, as minhas mãos, as minhas pernas. E aí a Clarissa, ela faz uma reflexão bastante interessante nesse capítulo, que é qual a função do meu corpo, né? Se os meus olhos veem, qual a necessidade deles serem castanhos, azuis ou verdes? Se a minha boca fala, qual a necessidade dela ser maior ou menor? Se as minhas pernas me ajudam a caminhar, me levantam, me fazem dançar, me fazem ir e voltar, qual a necessidade delas terem mais centímetros ou menos centímetros? E aqui vale lembrar que eu sou uma dessas pessoinhas, né, que são mais próximas do chão, mais baixinhas, e que sempre brinca que adoraria ter mais 10 centímetros de perna. E que se eu tivesse 10 centímetros de perna, meu Deus, não ia prestar não, né? Então são brincadeiras que a gente tem com o nosso próprio corpo, porque de uma certa forma ou outra, na nossa cultura, no nosso grupo, aonde nós estamos inseridos, alguns valores para nós são passados na nossa origem. Mas o nosso corpo, a cor do nosso cabelo, a cor dos nossos olhos, a cor da nossa pele, a formação toda do nosso corpo diz respeito muito das nossas origens. E quando a gente lida bem com isso, quando a gente lida e quando a gente recebe aquilo que a gente tem lá dos nossos antepassados em termos, né, da nossa origem, eu que sou descendente de italiano, que tenho os olhos grandes, a boca maior, junto, né, meu pai italiano, a minha mãe negra, então essa descendência, a forma como é o meu quadril, a forma como é a minha cintura, a forma como são os meus seios, o meu corpo, e cada um assim relata sempre pra gente de como que é essa relação, de como que queria ter o quê? O corpo mais de um jeito ou mais do outro, os filtros que a gente coloca, que é pra gente ficar o quê? Mais bonita, dentro da nossa concepção. Então, eu quero refletir contigo isso agora. Existem vários aspectos para a gente trabalhar do corpo, as questões sociais, no Brasil, a forma como a gente lida com o corpo, na forma como a gente se vê e se sente dentro do nosso corpo e sente as emoções dentro do nosso corpo. E lembrando que Pierre Weil tem sim um livro maravilhoso que fala sobre o corpo fala, e o nosso corpo fala de muitos aspectos, fala com o olhar, fala com o sentar, fala com o jeito que chega, fala com o jeito que sai, comunica de muitos aspectos, inclusive a hora de se acasalar, a hora de se comportar em qualquer situação que seja de luta, fuga, de afeto, de afinidade, o nosso corpo realmente fala. E essa comunicação com o corpo, se ela não for adequada, se ela não for recebida de uma forma que seja de aceitação, ela realmente não nos proporciona a nossa potência. E é interessante que quando a doutora Clarissa ela conversava com a Upalanga,
A Alpalanga comunicou para ela que quando ela teve contato com as origens dela, ela foi entender e ela foi aceitar a forma como eram os dentes dela, separadinhos. E ela disse que nessa tribo africana que ela chegou, que era uma tribo de origem, ela se sentiu em casa e que as pessoas diziam que aqueles dentes afastados era o sopro divino que Deus tinha dado para que o espírito se fundisse ao corpo delas. Uma forma totalmente diferente do que os ocidentais viam, uma forma totalmente diferente do que ela sentia que as pessoas percebiam ela. E a partir do momento que a gente acopla esse capítulo ao capítulo do patinho feio, o que a gente pode entender? Que a forma como a gente se vê, a forma como a gente se percebe e principalmente a turma com que a gente anda faz com que a gente se sinta menos ou mais, faz com que a gente se sinta normal, funcional ou disfuncional, porque é uma questão de autopercepção e é uma questão de percepção interna. Então, por que a percepção é tão importante para nós? Porque dependendo da forma como existe essa relação, existe uma relação com tudo na sua vida. Se você não aceita o seu corpo, se você não aceita aquilo que abriga o seu espírito, se você não aceita aquilo que é templo, como que você vai cuidar desse templo? E se você não aceita o seu corpo ou o seu templo, como é então que você vai aceitar o templo do outro, o corpo do outro, que também é diferente do seu? Como é que você vai aceitar o templo, o corpo de uma filha, de um filho? Então aqui fica a reflexão das várias fases da mulher borboleta. Aquela que é o quê? A metamorfose de tudo aquilo que a gente vive. Quem é que nunca viu uma criança linda, 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 que às vezes na adolescência fica feia, 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 e aí você fala assim, nossa, como mudou, e de repente você reencontra numa outra fase da vida e a pessoa tá linda, linda, linda. Quem é que nunca viu uma mulher que, em sendo bonita, em algum momento você fala assim, nossa, não tô nem reconhecendo, e de repente, numa dada idade, e aqui eu não tô falando de juventude, que já é bela muitas vezes por si só, eu tô falando de fases de reconfiguração da vida, exatamente as fases que uma borboleta passa, porque tem alguns momentos da nossa vida que o nosso corpo rasteja, tem alguns momentos da nossa vida que o nosso corpo fica recluso, fechado, adoecido em muitos momentos, ou em muitos momentos ele se sente resguardado para que a gente ressurja. E assim como a fênix ou como uma águia que vai lá e arranca suas penas feias, velhas, e ressurge lindamente, quem sabe não é você, nesse momento da sua vida, tendo contato com seu corpo do jeitinho que ele é. Seja simbolicamente mais próximo do chão, arredondadinho, com as ancas grandes, ou magra, 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 alta, com as pernas longas, seja como for, os seus dentes, o seu olhar, o seu sorriso. Que você possa aceitar o seu corpo no dia de hoje e que a gente possa entender que existem sim muitos tipos de homens, muitos tipos de mulheres, muitos tipos de corpos e que as marcas e os sentimentos que nós temos na vida nós carregamos nos nossos corpos. Haja visto que nunca se viu tantas pessoas tatuando nos seus corpos, percebendo a beleza do seu corpo. Bom dia, Marcela, seja bem-vinda. A gente já está aqui no nosso cafezinho. A Marcela que trabalha com roupa, né? As pessoas hoje que têm aí as suas consultoras de imagem, que têm as suas modas, que a gente possa se encontrar, que a gente possa entender
Que coisa boa começar a semana com vocês. Eu também acho muito boa e hoje é um dia aí que a gente pega para alguns feriadinhos, né? E a gente descansa de uma certa forma de um monte de coisas e com outras coisas a gente continua. É um convite a gente se sentir independente. Independente do que é moda pra gente, independente do que é tendência, independente de como que o nosso cabelo deve ou não estar, independente do que dizem pra gente. A gente que adora uma modinha, a gente que adora se ver mais assim ou mais assado, essa é a relação que a gente tem que ter no nosso corpo, com o nosso corpo. O que mais importa para nós é que seja de franja, sem franja, com cílios, sem cílios, com sobrancelha, sem sobrancelha, com tracinho na sobrancelha, um brinco, 2, 3, com blazer ou sem blazer, com a cor que você vá segura de si, que você vá se sentindo dentro da sua intuição. E aqui a gente pega um pouquinho de cada um dos nossos contos. Então que você possa se permitir usar aquilo que te faz bem, conectar-se com o quê? A sua roupa, a sua imagem tem que ter sua alma. Tem que ter aquilo que você se sente bem em usar. Não adianta você olhar por aí um monte de tendência que te inspira e de repente nenhuma delas tem a ver com você. Se você gosta do tipo de cor, se você gosta do tipo de roupa, se você gosta do que for de essência para colocar o quê? No seu corpo ou na sua vida, que isso te faça bem, que isso te faça vibrar dentro da sua vibe. E que você não deixe nenhuma história de barba azul aí dentro, modificando seus conceitos. O que a gente está querendo dizer com isso? Quantas vezes você quis vestir uma roupa, andar de certas formas, que às vezes nem todo mundo aprovava? Quantas vezes você se lembra de querer colocar alguma coisa, um tipo de maquiagem, e de repente alguém fala para você assim, isso não ficou bom não. Você que estava gostando, vai lá e tira tudo. Quantas vezes, indo para uma reunião, para um baile ou para uma festa, você se sentiu deslocada, fisicamente deslocada? Nossa, parece que eu não me encontro nessa roupa. Comprei essa roupa para ir, mas não consigo vestir. Não consigo me sentir bem com esta roupa. Isso mostra pra gente a nossa relação com a nossa sociedade. Isso mostra pra gente o que nós valorizamos. Isso mostra pra gente a nossa cultura e mostra pra gente aquilo que nós permitimos que faça sentido ou não para o nosso dia a dia. Por isso que estar bem é você se adequar aos seus fatores internos. Estar bem é você perceber exatamente aquilo que te faz sentir-se melhor ou pior no dia de hoje. Qual foi a última vez que, independente do que você vestia, da marca que você usava, da maquiagem que você tinha, você se sentiu a mulher mais livre e poderosa do mundo? Qual foi a última vez que você, tendo a altura que você tinha, o jeito seu de ser, você se sentiu segura, empoderada e, em sendo assim, pôde voar e transitar em qualquer ambiente? E quantas vezes a gente, com a melhor roupa, com a marca mais cara, se encontra em alguns lugares e não se sente, e não consegue se enturmar, e não consegue conectar-se com ninguém.
E aí é nessa hora que a gente percebe que os nossos corpos falam por si mesmos. A forma como a gente olha para as pessoas, a forma como a gente se posiciona para frente, para trás, arqueada, levantada, a forma como os nossos corpos comunicam, tanto com o sexo masculino quanto com o sexo feminino. Existem algumas pessoas que, ao comentar a respeito desse capítulo, né, a gente sabe que existem mulheres no mundo inteiro que conversam sobre esse livro maravilhoso que a gente está estudando. É uma oportunidade para você. Eu vejo muitas mulheres que já fizeram o curso de individuação feminina falarem dessa dificuldade com a relação com seus corpos. Eu já tive muita dificuldade. Dificuldade no sentido de que a gente se mede. Hoje, eu percebo isso em muitas mulheres. O tamanho dos seios, o tamanho das pernas, o tamanho do nariz, a forma como os cílios se posicionam, o tamanho dos lábios. E a gente nunca mexeu tanto no nosso corpo, a gente nunca mexeu tanto na harmonização dos nossos rostos, a gente nunca se pronunciou tanto em termos de colocação de hormônios ou de próteses, ou de exercícios físicos a respeito do nosso corpo. E eu não tenho nada contra nem a favor. Isso deve ser um movimento que você faz que te faz bem, não um movimento que você faz para cumprir uma regra ou para se encaixar. Lembra que a gente, na história do patinho feio, te convida a não querer ficar se apertando ou se diminuindo, ou então querendo fazer coisas que não são da sua vibe para que você se encaixe. É um exercício que só rouba a sua energia. É algo que nem sempre vai te fazer bem. Talvez você fique bem ali por um tempinho, mas dali a pouco já vai se sentir desencaixado de novo. O mais importante é que você faça como a sugestão que o livro te dá, que é você encontrar sua turma, você encontrar pessoas nas quais você vai então entender essa origem dessa formação do seu corpo. Então quer dizer que eu vim de uma tribo, eu vim de um povo que fala gesticulando com as mãos, e que em sendo assim, eu me sinto bem em ser assim. O tamanho do nosso corpo, o tamanho do nosso seio, o tamanho do nosso lábio, do nosso nariz, dos nossos olhos, que a gente possa entender que a coisa mais bonita de ser é ser a sua alma, a sua essência, a sua originalidade. E que a gente pode sim deixar aquilo que é original sempre muito mais bonito, porém que aquilo que está dentro da gente é o que mais faz sentido, é o que mais fica. Até porque ao longo do tempo, conforme a gente for construindo tudo isso e desconstruindo muitas coisas, o que fica? Fica a nossa essência. Esse é o convite de mais um capítulo desse livro maravilhoso, que você descubra a sua essência. E aqui fica essa pergunta: qual é a sua essência? O que é aquilo que faz com que você se sinta livre, poderosa, empoderada, que faz com que você se sinta segura, estável, equilibrada dentro do seu corpo? Quais foram as situações em que você realmente sentiu que, sendo como é, foi a mulher mais saudável que podia ser? Esse é o convite de reflexão para esse conto, para esse capítulo, que você possa se olhar no espelho e gostar do que vê. Que você possa olhar para você e sentir segurança no que pode ser. E que, sendo quem você é, possa cada dia ser melhor. E que essa relação que tanto os brasileiros têm com o corpo possa sim ser saudável ao ponto de te fazer sentir mais segura e não menos segura. A gente acha que muitas vezes a segurança está no a gente se arrumar. As mulheres afrodites, elas sofrem um pouco mais com essa questão da beleza, da estética.
da protuberância dos corpos. A gente sabe que os hormônios também se comunicam e que o sentido masculino e feminino também se comunicam, mas a verdade é que a beleza do ser não está só nas formas, mas também nas formas. Exatamente. E se você se descobrir bonita e segura do jeito que você é, deixando aquilo ainda mais bonito e seguro, com certeza, a forma como você se esbarra, a forma como você toca o seu corpo e a forma como você permite o seu corpo ser tocado, vai ser de uma forma muito mais respeitosa do que você pode ter certeza que já fez. Então essa aceitação, essa qualidade de ir até a sua origem e entender cada traço seu e amar cada traço seu e fazer as pazes com o tamanho, seja lá o que for do seu corpo, o tamanho das suas pernas, dos seus braços, do seu nariz, dos seus olhos, da sua boca, que você receba de braços abertos, deixando o que você tem ainda mais bonito nesse dia. Essa é a reflexão que eu quero deixar para você aqui, que você possa passar por cada fase do seu corpo. E quem é adolescente sabe, e se você é adolescente e está me ouvindo, tem algumas adolescentes que nos acompanham, sabe que em muitos momentos o corpo está todo diferente, os braços estão mais longos, os seios estão diferentes, o tamanho está diferente, o nariz, o cabelo, e isso é difícil às vezes para a gente. Mas a gente pode sim refletir sobre essas mudanças, esses ciclos, essas fases. E como o próprio nome diz, são fases. E tudo passa. E se a gente souber cuidar do que a gente tem e tornar belo o que a gente tem, a gente vai sim ser cada dia melhor. Então que você possa ter um efeito borboleta na sua vida. Se você se sentir nesse momento se arrastando, às vezes é importante parar para ter contato com o seu corpo. Se você está aí paradinha, quietinha, se observando, que você entenda um momento de começar a romper as barreiras desse corpo. Existe um tempo para cada coisa. Chega um tempo que é tempo de voar. Chega um tempo que é tempo de conhecer jardins novos, novos ares, novos perfumes. É tempo de conhecer coisas novas. É tempo de se sentir poderosa com as asas que tem. E eu convido você a fazer essa reflexão nesse dia. E se esse vídeo foi bom para você, se ajudou você a refletir a respeito de mais um aspecto seu, a gente que já falou sobre trazer coisas, sobre trazer vidas sobre aspectos mortos, cantar sobre a nossa essência, enquadrar aquelas vozes críticas que muitas vezes não nos deixam crescer, nos puxam para a nossa zona de conforto. A gente que falou sobre como se relacionar, como olhar para o nosso parceiro, como olhar para nós mesmas, para aquela dualidade que existe. Porque quando a gente fala do nosso corpo também existe uma dualidade, né? Existe o que a gente gosta muito na gente, existe o que a gente não gosta na gente. Então que essa essência possa se integrar e que você se sinta inteira com cada aspecto seu. E se você mesmo assim ainda não se sente, talvez porque você ainda não descobriu a importância das suas origens, talvez você não validou, talvez você não aceitou, talvez você não colocou o devido valor que o seu corpo, a sua intimidade, merece de você. E essa é a mensagem que eu quero que fique, para que você se sinta melhor com o seu corpo, melhor com você.